Você já acorda cansado, com um leve mau humor, sem disposição e às vezes com muita fome? Bom, saiba que o problema pode ser o sono, que é o assunto do Viva Bem de hoje. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para responder que dormir faz toda a diferença, eu recebo a doutora Dalva Poiares, médica especialista em medicina do sono e professora da Universidade Federal de São Paulo. Doutora Dalva, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Márcio, um prazer. Dalva, eu costumo falar assim, se eu comparar o Márcio com o Márcio, o dia que eu dormi 6 horas, 5 horas e meia, e um dia que eu dormi bem, sabe? Que eu dormi 7 horas e meia, 8 horas, aquele sono gostoso. No dia que eu dormi mal, minha memória está pior, meu estado de alerta está pior, eu sou mais nervoso, tenho menos disposição para fazer atividade física, acabo tomando muito mais cafeína para me manter acordado e aí acabo comendo mais. É uma sensação individual ou isso realmente acontece com o nosso corpo quando a gente tem não só uma noite de sono mal dormida, mas às vezes uma privação de sono por mais tempo? Exatamente o que você definiu. Quando nós dormimos menos do que gostaríamos, ou do que, melhor dizendo, do que necessitaríamos, o que ocorre? Tudo isso que você falou. Então, alguns aspectos, como a gente chama cognitivos, você fica irritado, a concentração, a atenção. Para o desempenho físico, né, o famoso Uhum. performance física, também é necessário dormir. Então, o sono também é importante para a conservação de energia, né? Então, se você imaginar a função do sono, dá para entender todas essas consequências que você tem ao longo do dia, né? Então, você vai desempenhar de maneira geral, seja mentalmente, seja fisicamente pior. Isso vai afetar o seu humor. E dependendo do nível de privação de sono, se realmente for muito pouca, Aham. pode afetar até a sua capacidade de decisão. Algumas pessoas podem ficar até um pouco mais impulsivas, por exemplo, né. Você pode, por exemplo, aumentar o consumo de cafeína, e se você não for uma pessoa muito saudável, a sua pressão arterial aumenta. Você come mais, porque a privação de sono, ela acarreta uma alteração no cérebro que dá mais fome nas pessoas. Então, por exemplo, trabalhador em turno, muitas vezes, eles comem coisas à noite que eles não comeriam de dia. Então a gente tem mais fome de coisas, de guloseima, Entendi. sabe, dessas coisas que não são saudáveis. E aí é interessante, você comentou assim, a pessoa começa a dormir menos, começa a ter essas características e toma cafeína, toma café, porque o café ele te dá Exato. um aumento ali no estado de alerta. Só que um desses sistemas que regulam o nosso sono, ele acaba sendo muito sensível a esse consumo de cafeína, né? Então tomando muita, se a pessoa toma muita cafeína, isso pode ali à noite prejudicar o sono dela? Sim, sim, depende da quantidade e também do horário, né. Uhum. Tendo em vista a meia-vida, a duração do efeito da cafeína, se você tomar no fim da tarde, por exemplo, existe a possibilidade de prejudicar. Ah, Tem muita Mas você vai ouvir falar em muitas pessoas que falam: "Não, mas eu posso tomar o que for que isso não prejudica, o meu sono". Existe, mas a regra é que sim, porque a cafeína é um estimulante. Portanto, enquanto ela estiver, vamos dizer assim, no sangue funcionando, ela pode te estimular. você não pode pegar pela exceção, né, a gente Não. pela regra, essa quantidade. E a meia-vida da cafeína é o quê? De 4 a 6 horas? Quanto tempo ela ainda faz efeito ali? Olha, isso pode variar, porque existem pessoas que elas têm uma resistência tão grande, porque usam em longo prazo, né, mas, o ideal é a última dose ser, vamos dizer, para quem tem esse problema de sono, até no máximo meio da tarde. Agora, a gente nunca teve tanta informação que o sono é importante. Então, o sono está ligado, quando você pega esses estudos populacionais, mostrando que as pessoas que dormem melhor, regularmente, com quem tem privação de sono, vivem mais, tem menos incidência de diabetes, hipertensão, uma série de doenças, inclusive câncer, então, demência.
Então, assim, a informação que o sono é fundamental está aí. Eu costumo dizer que a gente também nunca teve tanta ferramenta para ajudar o sono. A gente tem muito conhecimento. Então, eu brinco que se você entra numa farmácia, tem toda uma seção lá com floral, camomila. Aí, se você vai para trás do balcão, tem indutores de sono, enfim. Você tem um arsenal de coisas. Travesseiro, colchão, relógio que marca, anel. Só que 72% dos brasileiros relatam dormir mal. Por quê? Justamente é por isso que existe tantos recursos novos, né, porque o mundo, né, vamos dizer, as pessoas, a população geral está dormindo cada vez pior. Né? Então, esse movimento é reflexo disso. Claro, houve um acréscimo, vamos dizer assim, nessas queixas de sono depois da pandemia, houve, mas isso sempre foi alto, né? Será que, a minha pergunta, que numa cidade cosmopolita, vamos dizer, como São Paulo, Rio, será que é a mesma realidade de uma cidade interior? Talvez, talvez não, né. Mas hoje a vida ficou muito complexa, então nós temos tantas tarefas, nós somos tão o famoso multitask, né. Ao mesmo tempo, então nós estamos aqui, mas estamos ligados no celular, nas mídias, enfim, a vida era muito simples anteriormente, né. Nós tínhamos acho que 2 contas para pagar. Hoje em dia nós temos 500.000 senhas, né, então a complexidade da vida gera um número de estímulos tão grande, né. Por isso que, nós, médicos do sono, nós chamamos a atenção também que a pessoa precisa ser ativa física e mentalmente, mas não em excesso, né. Então nós estávamos falando de quê? Da privação de sono. Existe a privação de sono aguda e a crônica, que é ao longo do tempo, ou seja, esse é o seu estilo de vida, viver dormindo menos do que o que necessitaria. Você falou da questão do meio ambiente hoje. Então, um meio ambiente com muito estímulo, né? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tem muita informação o tempo inteiro, você é demandado o tempo todo, e isso com certeza influencia o sono. Respondendo sua pergunta, sem nenhum estudo, quando eu dou palestra, por exemplo, em lugares muito pequenininhos, isso me chamou a atenção em 2 cooperativas que eu palestrei no interior de Minas, e perguntei assim: como que vocês dormem? Acho que 90% dormem super bem, que é muito diferente da realidade dos grandes centros. Então, a questão da tela, não só por conta da luminosidade, mas por te manter conectado e estimulado o tempo inteiro, isso interfere no sono? Perfeito. Nós fizemos um estudo que demonstrou exatamente isso, que o fator interativo, né, então esse estímulo que a mídia interativa traz, ela te deixa mais alerta do que até do que propriamente a luz. Claro, porque a luz tem como resolver, você pode, hoje em dia existem N maneiras, nos smartphones de diminuir essa luz que pode, né, diminuir a sua produção de melatonina. E a mídia interativa? Então, e aí esse estímulo, ele é um convite, né? Mas enfim, a gente tem um quadro aqui que é o Saia do Sofá, e eu quero saber se dá para sair do sofá hoje, Joana, ou você está com aquele soninho? É verdade que só de falar em sono já dá aquela vontade de dormir. Isso é verdade, eu não vou discordar de você não, Márcia. Mas se você ainda assim não consegue ter um sono tão bom, eu trouxe uma dica maravilhosa. Um estudo feito em 2015, publicado na Journal Sleep Research, diz que exercícios de respiração e alguns tipos de alongamento podem ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Então eu vou te mostrar um exercício muito simples, que leva em torno de 10 a 12 minutos e que deve ser feito entre 30 a 60 minutos antes do horário que você pretende dormir. Então, se você pretende dormir 10 horas da noite, 9 horas, 9h20, é um bom horário para você começar a fazer esse exercício, ok? Muito simples,
Então, vamos lá. Uma mão no peito, outra mão na barriga. Você vai inspirar sentindo o ar entrar aqui pela barriga durante 4 segundos e vai expirar expulsando o ar lentamente de 6 a 8 segundos e vai repetir esse ciclo 15 vezes, ok? Vamos testar. Realmente dá uma sensação de paz, só de você fazer uma respiração mais profunda, mais pensando no que você está fazendo, se desligando um pouco do resto, só de contar os segundos, você já está fazendo aí um mindfulness ao mesmo tempo, então é muito bom. Tem que fazer 15 vezes esse ciclo de respiração. E aí, emendar com o exercício de alongamento, que também é bastante simples, ok? E agora vamos seguindo, você vai girar a cabeça 5 vezes para cada lado, lentamente, de forma bem relaxante. Depois de girar o pescoço, a gente vai vir para essa posição aqui. Você vai apenas esticar o braço e relaxar. Nessa posição, você pode ficar por cerca de 1 minuto, mas se você estiver muito relaxado, muito confortável, você pode ficar um pouco mais, até uns 2 ou 3 minutos. E aí, por fim, a gente vai deitar e vai puxar a perna em direção ao peito. Depois que você terminar essa última posição, você volta e faz de novo os exercícios de respiração e aí você completa esse ritual que vai te ajudar a dormir melhor. Márcio, é contigo. E aí a gente sempre fala da atividade física ajudando o sono, né? Qualquer especialista em sono, qualquer médico do sono fala da atividade física. Por quê? Porque, na realidade, vamos para os dados, né? O que os estudos na população geral, eles mostram? Que quem é ativo fisicamente e mentalmente é mais saudável e dorme melhor. Então, empiricamente, quer dizer, faz todo sentido você, além dos benefícios cardiovasculares, que todos já conhecem, né? Mas o que eu acho interessante, assim, já que você tem um estilo de vida que não te permite dormir o quanto você necessitaria, então coloque uma atividade física, porque existe a possibilidade de que a atividade física, ela diminua os efeitos da privação do sono em longo prazo, não só os metabólicos e cardiovasculares. Então, aqueles efeitos negativos que você tem da privação do sono, a atividade física pode amenizar no Pode longo prazo. amenizar no longo prazo. Claro que o ideal seria você ter as 2 coisas. Você sabe que falando de atividade física, lógico que a gente sabe os benefícios dela. Eu digo que foi acrescido mais um benefício. Sabe qual que é? Você estava falando do tempo que a gente fica na tela, conectado, demandado. E eu percebo que hoje a atividade física, além dos benefícios que ela já promove, é o momento que a pessoa não consegue ficar no celular. Então, momento que ela desconecta também. Então, a pessoa vai nadar, a pessoa vai jogar um tênis, vai jogar, hoje está na moda o beach tênis, você vai correr. Ela acaba obrigatoriamente ficando desconectada e dando um refresco para o cérebro. Porque o excesso de informação hoje leva as pessoas a um estresse emocional, a palavra está na moda, um burnout muito grande, que acaba prejudicando o sono, né? E a gente não tem ainda aquela educação de falar, pô, eu vou dormir, eu tenho que deixar algumas coisas fora do meu quarto, eu não vou responder tais mensagens. Existe um período em horas, sei lá, que a gente vai desacelerando para pegar nesse sono, porque hoje, como tudo é imediato, o cara está consumindo informação e ele acha que ele vai apagar a luz e virar e dormir.
E não sei se é assim. Exatamente. Esse excesso de controle, eu vou desligar agora, eu vou ligar agora, isso é muito ruim. Você tem que deixar os processos ocorrerem fisiologicamente, cada um tem seu horário de dormir, seu horário de acordar, você deve respeitar na medida do possível. Então, esse, controle excessivo, ele não ajuda, mas uma boa rotina preparatória para o sono pode ajudar. Então, mas o que eu digo, e não é porque eu estou na sua frente que você já sabe que eu sempre digo isso, né, que é sempre melhor você fazer atividade só tenho a noite para fazer, paciência, faça. Entendeu? É sempre melhor fazer do que não fazer. Vocês vão ouvir de pessoas: "Não, mas à noite e tal", mas é o que você tem, adapte o que você puder, talvez fazer menos e mais vezes, isso é Menos mais intensidade. isso é mais com você. Até eu quero ouvir né, É, do porque mar. quando você faz uma atividade muito intensa, que libera muita adrenalina, a tendência é piorar o sono. Mas se é à noite que você vai fazer, faz uma atividade mais moderada, mas, né, você vai colher esses benefícios. Isso é importante. Agora, você falou do excesso de controle, né? Hoje a gente quer ter controle de tudo, e aí, como você não respeita esse processo para dormir, as pessoas tendem sempre a terceirizar, a tomar muito remédio, muito medicamento. Qual o dano que isso pode causar num longo prazo? Claro, tem várias classes de medicamentos. Sim, você tem razão. E em que momento ela deve tomar o remédio ou ela deve buscar ajuda, que ela realmente tem, um problema. Então, muitas vezes, por uma questão de controle excessivo, você, se obriga a dormir e acordar em horários que não são fisiológicos para você. E esse tipo de controle: "Bom, então eu preciso dormir mais cedo, vou tomar um remedinho". E com isso, você cria esse ciclo vicioso. Uma outra coisa, assim, que as pessoas não sabem, é que existe uma demanda excessiva, né. "Não, mas eu tenho que dormir como uma pedra ou desmaiar, nossa", ou de Sono ideal. exato, mas dormir é dormir, não é desmaiar, não é, vamos dizer, essa questão da pedra, ou seja, é normal o adulto acordar à noite e voltar a dormir. Isso é uma coisa normal, a espécie não teria sobrevivido, né. Mas existem alguns sinais. Uhum. Não importa o quanto eu durmo, eu não acordo bem. E sinais durante o dia. Por exemplo, se você não acorda bem, você acha que você dormiu o número de horas que deveria ser necessário, tem alguma coisa errada. Se você sempre tem dificuldade para manter o sono ou para começar a dormir e isso se prolonga, você também está desenvolvendo algum tipo de insônia. Aham. Se você ronca, se você se mexe muito, hoje em dia eu tenho visto também, uma questão, mas inclusive em alguns atletas, de apertar os dentes, morder. Tá. Isso também é uma coisa que pode prejudicar o sono. Algumas pessoas são tão, têm tanto distúrbio do movimento, como a gente chama, à Aham. noite, que às vezes chegam a acordar cansados também, né. O fato de você sentir sonolência durante o dia, deixar as coisas cair, estado de alerta não ser tão bom, isso também pode ser um sinal que o sono não foi de qualidade? Sem dúvida. Não é normal você ter sono durante o dia se você dormiu bem, Bem, exceto uma leve sonolência, por exemplo, o famoso após almoço. Na entendi. parte da tarde é possível, né. Para os que têm o atraso de fase, esse depois do almoço pode significar 17, 18 horas, Entendi. né. Bom, aproveitando, eu quero que o nosso mito e verdade hoje vá às ruas para descobrir se esse soninho depois do almoço é preguiça ou não. É mito ou verdade? Bora pra rua ver o que o pessoal acha disso? Eu adoraria dormir todo dia depois do almoço. Mas será que isso é coisa de preguiçoso? Vamos descobrir. Olha, eu vou dizer, eu não faço isso, mas o meu sogro, durante a vida toda dele, tinha um estabelecimento de reforma de estofados e fabricação de estofados. Ele ia para casa almoçar, meia hora
descansava no sofá, dormia, e com isso ele viveu até 90 anos. Então eu diria, eu acho que não é preguiça, embora eu não pratique, né? Eu acho que é uma boa. Nunca fiz isso na minha vida. Desde que eu trabalhava na roça, nunca fiz. O negócio é ficar sentado, olhando alguma coisa, depois começar a trabalhar de novo. Sonequinha é coisa de preguiçoso, então. Isso é um negócio para pessoa que já nasceu com aquele dom. Não, pelo contrário, mas eu acho que é prejudicial à saúde, né? Porque sedentarismo já é ruim e ainda por cima a gente pode assim, passar mal, né? Dizendo que não é bom. Depende do seu sono. Eu acho que se você comer uma feijoada hoje, quarta-feira, vai dar sono. Então não acho que é coisa de gente preguiçosa, não. E aí, Atala, agora é com vocês. É mito ou é verdade? Dormir depois do almoço, então, é preguiça ou não? Mito ou verdade? Mito, Mito. mito. É verdade que essas dormidinhas depois do almoço, em locais como a Espanha, enfim, que tem essa tradição, as pessoas colhem benefícios cardiovasculares dessa pequena dormidinha? Márcio, esse a gente chama até de ritmo bifásico, que eles têm o período de sono, né? Aquele tempo do sono Maior. noturno maior, e tem essa siesta, né? Esse cochilo geralmente na parte da tarde. Isso tem algumas raízes, inclusive genéticas, tá? Esse ritmo bifásico. Então, muitos descendentes desses povos europeus, eles têm na família essa questão do cochilo. Agora, se você cochila e esse cochilo não é reparador, você não acorda bem, ou você necessita de um cochilo de muito longo, então tem alguma coisa errada, entendeu? Porém, se você tem um ritmo, tem um estudo bem interessante dos centenários. Eles caminham muitos passos por dia, mas sempre os mesmos. Tá? Então eles mantêm um nível de atividade física, né, regular. O cochilo deles dura o mesmo tempo depois do almoço e todo dia no mesmo horário, ou seja, a ritmicidade também é importante, a rotina é importante, né? Isso cria um ritmo biológico mais robusto e facilita todo o funcionamento do O organismo. corpo gosta de padrão, né? O corpo gosta de padrão. Padrão para a hora de comer, padrão para a hora de evacuar, padrão para a hora de dormir e acordar. E aí, falando do ambiente de dormir, muito se discute, tem que ser mais frio, menos frio, tem que ser escuro, tem que ser silencioso. Existe um ambiente mais propício, assim, para que induz o sono? Silencioso O ambiente deve ser tem que ser importante. confortável para você. De maneira geral, vou até voltar para a sua pergunta anterior. Aquela rotina preparatória para o sono, o ideal é você diminuir a informação luminosa, não quer dizer ficar no escuro. Você pode usar aquelas luzes amarela, de muito baixa intensidade. Então você vai preparando, você vai dizendo para o seu cérebro, agora é noite. Entendeu? Então você faz essa, né? Não precisa ficar no escuro esperando o sono chegar. O ideal é você ir dormir quando você sente aquela informação do sono. E com isso você pode ter uma entrada mais fisiológica para o sono. Em relação ao ambiente, o ambiente tem que ser limpo, tá? Porque você, no ambiente limpo, que não tem umidade, não tem ácaro, não tem poeira, você respira melhor, né? Então, manter a limpeza do ambiente, a luminosidade, o ideal é um ambiente mais escuro para dormir, né? E eu acho que é basicamente isso. Tem poucos estudos. Qual é o melhor travesseiro? Qual é o melhor colchão? Com a melhor Isso, temperatura. melhor temperatura. Veja, o calor é ruim. O calor é ruim. Você dormir num ambiente quente, é ruim. a gente já sabe que tem mais microdespertares à noite, que a qualidade do sono vai sofrer. Agora, uma coisa muito comum nas pessoas é assistir televisão à noite. Uma coisa, eu acredito que seja essa mídia interativa que está te estimulando e você respondendo. A televisão meio que ser passivo, né? Ela também atrapalha, não atrapalha?
Eu sei que quando eu assisto o jogo do meu time e ele perde, atrapalha muito. E quando ele ganha, atrapalha mais. Atrapalha mais, né? Atrapalha mais. Então, Além de tudo, tem que comemorar, né? É verdade. Olha, sim e não. Essa questão não pode ler, não pode ver televisão, não pode ver nada, isso é da década de 80, Tá. tá? Isso depende de pessoa para pessoa. Veja, se trata de uma pessoa que eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, isso é a pior coisa para não dormir. Às vezes ela liga a TV em algum conteúdo mais neutro, passivo, e ela simplesmente se desliga do fato que a atrapalha de dormir, que é eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E aí ela se distrai e o sono acaba vindo mais naturalmente. Mas existem pessoas que se engajam, né? Então a gente tem que entender, não existe assim Uma resposta para todo mundo. Exatamente. Tem pessoas que a leitura ajuda, tem pessoas que a TV ajuda. Eu tenho vários depoimentos, né, dos pacientes. Às vezes um podcast com uma voz. Isso que eu ia te falar. Eu tenho um ritual de dormir, tenho o programa Pânico aqui da casa, que tem uma parte que é mais de notícia, de brincadeira, que eles vão conversando entre eles e dando notícia. Só de colocar aquilo já faz com que eu vá desconectando dos problemas que eu tenho, e aí eu vou ouvindo, quando eu vejo, eu já dormi. Exatamente. Olha, da dica do Dr. Márcio Atala. Exatamente. Essas coisas que tiram o foco do problema, porque muita gente fala, eu não durmo porque eu sou ansioso, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho um problema no dia seguinte. Se tiver alguma estratégia que faça com que o cérebro desvie a atenção disso, deve ser reproduzido, né? Porque Essa é uma das técnicas da famosa terapia cognitivo-comportamental para insônia. Existem várias técnicas, né? Mas talvez associar isso, né? O fato de você se distrair com uma informação neutra antes de dormir, mas associar isso, Márcio, com aprender um pouco a fechar o dia. Traga essas coisas que te preocupam, porque não existe, eu vou ficar zen 24 horas. Sim, os problemas se acumulam e, né, o copo enche. Isso não é irreal. Então, traga para aquele momento o que você pode, o que você não pode resolver, escreva, traga ali, e depois que você deixou ali, tudo o que viria à noite, o que você pensaria à noite, você já deixou ali. O que você pode ou não pode resolver. E aí sim você vai se distrair. Você pode ir para o seu programa favorito, sua atividade favorita. Porque quando não acontece isso e você passa a noite pensando no problema, minha sensação é que a gente hipervaloriza os problemas. Né? Parece que você cria um monstro muito maior do que ele é. Acontece mesmo? É normal? Totalmente. À noite, as coisas parecem muito maiores do que de dia. Não é incomum, por exemplo, você pensar num problema à noite que te pareceu gigante e insolúvel. E você chega de manhã e fala, não era. Foi isso que me tirou o sono. Foi isso que não era tudo isso. Né? Então, à noite, você não tem nenhum estímulo, é o escuro, é você com você. Então, essa maximização, vamos dizer, essa amplificação do problema ou da questão, ela vai acontecer. E ela pode se tornar um pouco mais angustiante, inclusive, do que o que ela é. Entendi. Super obrigado. Sabe que eu sou seu fã. Adorei você ter vindo aqui e tenho certeza que você passou muita informação de qualidade. Obrigado. Que bom, Márcio. Também sou muito sua fã e você vibra saúde. Isso é muito bom. Obrigado, Dalma. Gente, o Viva Bem de hoje está ficando por aqui. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de alguma dica para dormir melhor. Então você já sabe que esse programa está lá no YouTube, você compartilha com ele e também no Spotify, que você pode ouvir, ver e rever a hora que quiser. Semana que vem o Viva Bem está de volta e eu espero por você. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.